Graças a Deus, meus amados, amém? Amém. Posso dizer que a Aécio tem escutado boa música, viu, Aécio? Meus amados, é um prazer estar aqui essa noite. Poder ver grandes irmãos que eu cresci com eles na quarta igreja. Hoje, ainda são as mães que pregam o Evangelho do nosso Deus. É isso que Deus espera do seu povo. Homens que não fiquem sentados nos bancos das suas igrejas, mas saiam a semear esse campo. Ver irmãos que cresceram comigo, como eu falei, outros que pela primeira vez ou pouco tempo eu conheço. Joab, que nessa caminhada eu tive o prazer de conhecer, que discutimos tanto sobre o Evangelho junto com o Eduardo, que agora está melhor do que nós, com Cristo Jesus, e tantos outros. É um prazer, mas também é uma responsabilidade, meus amados, porque nós não somos dignos nem mesmo de falar o nome do Deus que nós servimos. Mas por pura misericórdia, Ele nos chamou para ter um relacionamento próximo com Ele. E é diante desse relacionamento que a gente vai se debruçar hoje, dentro dessa perspectiva do mal que muitas vezes chega na vida das nossas vidas, do mal que muitas vezes bate à nossa porta. Isso é comum acontecer. Salomão, lá no texto de Eclesiastes, diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. De fato, nós aqui, talvez muitos estejam em momentos que Deus tenha abençoado, que você tem vivido fruto do seu trabalho. De fato, Deus tem sido misericordioso e bondoso. Porém, para outros, certamente Deus não tem respondido suas orações, como Joacim fez em todo o seu livro, como Asaf assim falou no momento de sua vida, e como Abacuque vai falar em seu livro. Eu queria que os irmãos abrissem o livro de Abacuque nessa noite. Quem está com a Bíblia de Genebra ali, é por volta da página 1179. Abacuque. A gente essa noite vai estar trabalhando Abacuque 1, versículo 1 ao versículo 11. A gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva. E quando o mal chega à nossa vida, e quando oramos para o Senhor e o Senhor não nos escuta, ou melhor, quando o Senhor não nos dá a resposta conforme as nossas petições. Antes de ler o texto, meus amados, vamos curvar mais uma vez nossa cabeça, vamos orar, em seguida nós vamos. Senhor, mais uma vez, nós entramos em Tua presença, meu Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Isso não é só mais um domingo, isso é o domingo do Senhor, que aprova que o Senhor nos trouxe à Tua casa, para juntos regozijarmos em Ti, para juntos nos alegrarmos em Ti, para juntos celebrarmos a Tua misericórdia e a Tua graça. Nós não somos nada sem Ti, Senhor. E clamamos que o Senhor nos assista, Senhor, na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o que venha a ser pregado aqui, meu Pai, seja a palavra Tua, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pois nós somos dignos, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus amados, antes de fato de lermos, quem era Abacuque? É um texto que muitas vezes nós não refletimos. Muitas vezes passamos dentro dos profetas, lemos muitas vezes os profetas maiores, Isaías, muitas vezes pecamos por não trabalhar em textos dos profetas menores. E como a gente sabe, muitos profetas menores, muita pouca coisa a gente sabe da vida desses profetas. Abacuque é um desses. Se você parar para ver no comecinho, no versículo 1, ele fala: sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele não dá mais absolutamente nenhuma informação de quem é esse homem. E pasme, a Bíblia toda não fala mais sobre Abacuque. Então, quem é Abacuque? Se é comum muitas vezes a gente ver os profetas dizer quem é esse profeta, em que reinado ele profetizou, quem eram os seus pais, em Abacuque há esse vão de dizer quem Abacuque é. Nós temos menção de Abacuque nos livros apócrifos. Se a gente pudesse pegar uma Bíblia católica, a gente via ver lá no livro de Daniel 14 falar pelo menos uma vez sobre Abacuque, sobre esse Abacuque. Mas na Bíblia inspirada, no cânon, nós não encontramos nada sobre Abacuque. Então nós não sabemos quem Abacuque é, não sabemos de fato quando Abacuque profetizou, em que reinado Abacuque profetizou, quem era Abacuque, quais são os seus pais. Claro, há indícios de Abacuque de quando ele profetizou,
há indícios de quem Abacuque possivelmente era. Algumas pessoas falam que, de acordo com o capítulo 3 de Abacuque, finalzinho do capítulo 3, que diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como Jacó, Ele faz andar alternamente ao mestre do canto para instrumentos de corda. É bem sabido, os irmãos, que esse capítulo 3 é um dos capítulos mais conhecidos, quando Abacuque fala que ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vinda, assim ele adoraria ao Senhor mesmo nessas circunstâncias. Isso é um salmo. E muitas pessoas dizem que talvez Abacuque seja um levita, que cantava na casa de Deus e profetizava, assim como Davi havia designado alguns levitas para profetizar no meio da música. Mas não temos certezas em relação a isso. O fato é que possivelmente Abacuque profetizou ali no ano de 6.605 a.C. Por quê? Porque pelo texto de Abacuque, como a gente vai ver daqui a pouco, ele vive um período em que Israel, em que Judá de fato havia esquecido do Senhor, havia esquecido a palavra do Senhor. Abacuque ele viveu ali naquele período do reinado possivelmente de Josias e dos seus filhos. E se a gente lembrar e relembrar a história de Abacuque, ou de Israel no caso, a gente vai ver que muitas vezes Israel se aproximava do Senhor, quando o rei era piedoso, era misericordioso, o povo se aproximava do Senhor, servia ao Senhor com zelo, com gozo, lembrava-se do Criador e fazia o que era correto. Mas quando esse rei morria e vinha um outro rei, se esse rei não fosse temente ao Senhor, Israel caía mais uma vez. Isso é comum ao povo de Israel. Se a gente lê o Velho Testamento, a gente vai sempre nos deparar com isso, como isso muitas vezes é comum até mesmo para as nossas vidas. Então, possivelmente, Abacuque profetizava nesse período entre o reinado de Josias, e Josias tem a história de Josias no segundo livro de Reis, capítulo 23, que era um rei temente ao Senhor. O capítulo 23 ele diz o seguinte: que Josias havia começado o seu reinado, o evangelho, o livro da lei, o Deuteronômio do Senhor havia sido reencontrado, haveria sido lido para Josias se arrependido dos seus pecados, clamado ao Senhor, pedido perdão. Houve um avivamento tão grande quando a lei do Senhor foi ministrada naquele palácio, com todas aquelas pessoas que faziam parte daquele reinado, a tal ponto que eles se voltaram para o Senhor, pediram perdão pelos seus pecados. O avivamento, meus amados, foi tão grande que até mesmo pessoas do reino do norte, que já haviam caído com a Síria, vieram de lá para o sul para ministrar e celebrar a Páscoa do Senhor, para adorar o Senhor. Então, se Israel por hora estava caído, ele viu o Senhor de fato. E lá em 2 Reis 23 fala que não houve rei como Josias, não haveria rei como Josias. Tamanho o avivamento que aquela nação havia provado. Abacuque possivelmente viveu nesse reinado, gozou das boas bênçãos do Senhor, gozou dos livramentos do Senhor, celebrou com o Senhor a Páscoa, adorou a Deus com aquele povo e viu de fato um grande avivamento. Nós não temos muita referência de avivamento porque nossa nação nunca viveu um avivamento de fato. Nós temos nações como Estados Unidos, a Europa, a Coreia, países que de fato se prostraram e gritaram e clamaram, assim como Abacuque vai demonstrar no seu texto, por perdão, por misericórdia, por presença de Deus, e provaram dessa boa dádiva. Nós, infelizmente, ainda não. Mas Abacuque possivelmente viveu nessa época, cercado por pessoas piedosas, pelo rei que dirigia o povo para os caminhos do Senhor, que buscava seriamente deixar os pecados, que tinha a lei do Senhor no seu peito e as guardava. O problema é que, em dado momento da história, Josias peca, se afasta do Senhor, morre, e seus dois filhos passam a reinar. Primeiramente, um dos filhos de Josias, o Joacás, reina por 3 meses, e a gente não tem muita referência de quem ele foi. Lá em Reis fala que somente ele foi um homem que não era piedoso e andou para distante dos caminhos de Deus. Depois veio Joaquim, que era um outro filho dele, e esse reinou por 11 anos e continuou fazendo o que desagradava ao Senhor. Então Abacuque está ali naquele período de Josias, vendo o reavivamento que Israel havia provado, o grande reavivamento de Isaías que Josias havia, por meio de Cristo, produzido naquele reinado, e ele passa agora a ver 2 reis impiedosos, 2 reis que não queriam saber do Evangelho, e ele, nesse período que Abacuque profetiza. Vamos voltar para o texto? Versículo 1. A sentença revelada ao profeta Abacuque.
Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios se suscitam. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso sendo justo e a justiça é torcida. Venham entre as nações e olhai, maravilhados e desvanecei, porque realizo em vossos dias tal obra, que vós não credes quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam ele mesmo o seu direito e sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se todas as fortalezas, porque amontoada a terra a tornam. Então passam como passa o vento e seguem, fazendo-se culpados, este cujo poder é seu Deus. Se vocês pararem para pensar, diante das profecias que nós muitas vezes vemos pela boca dos profetas, essa é uma profecia um pouco diferente. Nós temos sempre uma profecia que Deus manda o profeta ministrar alguma coisa para o reinado, para Israel, no caso. Se formos olhar todos os profetas, vai ser essa dinâmica. O Senhor manda falar para o povo: voltem-se a mim, olhem a minha lei. Só que essa profecia de Abacuque é um pouco diferente. Ela demonstra um diálogo que Abacuque tem com o próprio Deus. Se pararmos para ver de fato, os versículos primeiros, eles não falam de um diálogo muito calmo. O profeta grita: Senhor, como o Senhor pode ver todas essas coisas e não fazer nada? Parece que o profeta tem um pouco de pressa. Podemos diferenciar Abacuque e ver por trechos nesse primeiro capítulo. Ele vai falar do versículo 1, que é a saudação, do versículo 2 ao 4 é o primeiro lamento. De fato, Abacuque dizendo ao povo, dizendo a Deus que o povo estava em pecado, que o Senhor não fazia nada diante das orações dele. Quando a gente chega no versículo 5, a gente vai ver justamente a resposta. Ora, se Abacuque dizia: Senhor, como é que tem acontecido tudo isso? O Senhor não tem escutado minhas orações? Porque o Senhor não vem até nós, não mostra ao povo o caminho que se deve andar, a tua lei não reaviva as nossas vidas, como de fato fez no período de Josias. A resposta de Deus: um homem aflito, antes fosse o silêncio. Mas Deus disse: sabe esse povo que está clamando por ele, que tem pecado, que não tem visto minha lei? Não é que eu vou curá-los e mostrar o caminho, mas eu vou suscitar sobre a vida deles uma nação tremenda, uma nação muito mal, e essa nação vai castigar o meu povo. Aquilo para o profeta era uma grande loucura, se parassem para pensar. O interessante, se a gente abre no capítulo 2, no primeiro versículo, ele fala que essa profecia não era uma profecia para ser dita, mas era uma profecia para ser lida. No versículo 1 do capítulo 2 ele diz: Por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre as fortalezas e vigiarei para ver o que Deus me dará e que resposta terei minha queixa. O Senhor me responde e diz: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passar correndo. E pessoas que falam que essa é a base bíblica para o outdoor. Essa profecia ela deveria ser manifestada para que todos que passassem lessem. Meu irmão, que coisa tremenda. Como Israel ficaria se o profeta clamava para que Deus reavivasse a sua obra e Deus disse: não, eu colocarei uma nação perversa nos seus pés, vocês serão levados cativos. Abacuque não sabia, nós sabemos o que Israel passou naquele período. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. São momentos de desilusões. Especificamente, como a Aécio leu aqui, Jó, ele fala de um problema que aconteceu com ele mesmo. Um problema na sua vida própria.
E como vemos nos relatos de Jó, não era pecado, já que o próprio Deus diz que ele era um homem íntegro e fiel, e servia ao Senhor. E o final do primeiro capítulo fala que mesmo com tudo o que tinha acontecido com Jó dentro de um dia, ele não se desviou dos caminhos do Senhor, não se queixou contra o Senhor, coisa parecida. Quando olhamos para Asaf, como foi citado aqui também, em Asaf nós temos o salmista que contempla a maldade no mundo, contempla os homens maus, vê que muitas vezes a justiça não é manifestada, que aquele que é mau prospera, que aquele que é mau não acontece nada de errado sobre sua vida, e ele se pega pensando, meu Deus, eu estou com inveja desse homem. Porque eles fazem o que é mal, mas não são julgados. E muitas vezes, aquele que é bom, justo, íntegro, que procura fazer o que é certo, com correteza, é perseguido, é maltratado. Até o ponto que o salmista olha e chega ao templo do Senhor e fala, que loucura, o Senhor me mostra que o fim deles são próximos. Esses dois casos de problemas que eles passaram são casos relacionados a ele mesmo, é algo individual. Essa profecia aqui não está falando de algo individual. Não está falando de pessoas que provaram do mal do Senhor sem motivo, ou aparente mal do Senhor sem motivo. Ele está falando que esse povo provaria do mal do Senhor porque de fato eles mereciam. O povo da aliança, aquele povo que Deus ajudou, quando se fala na Deuteronômio 7, que não era uma nação próspera, que não era uma nação grande, que não era uma nação militarmente forte. Esse povo que Deus chamou, esse bando que Deus trouxe para si, fez uma aliança, tornou uma comunidade. Deus agora castiga esse povo. E meus amados irmãos, como é difícil muitas vezes escutarmos o silêncio de Deus. Mesmo em situações que muitas vezes é o caso de Jó, nós não vemos culpa em nós mesmos, ainda que nós sejamos pecadores e não mereçamos nada de bom das mãos do Senhor. Mas nesse caso específico aqui, o povo havia pecado, o povo estava distante do Senhor, o povo precisava rever seus pecados. E Abacuque começa, expondo de fato o texto, dizendo o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Em todos os outros profetas nós vemos vários assuntos relacionados à sua vida. Não, Abacuque não. Abacuque é somente manifesta que ele é um profeta, que ele tinha uma sentença do Senhor e que ele corre para falar no segundo versículo. Primeiro ponto para que a gente comece a meditar um pouco. Meus amados irmãos, desconfie de quem tem muito a falar de si mesmo e pouco de Deus. Abacuque tinha pressa para falar com o Senhor, para entrar em um diálogo com o Senhor ao ponto de nem mesmo lembrar quem ele era, ou nem mesmo querer falar quem ele era. Muitas pessoas falam muito de si e pouco de Deus. Diante desse emaranhado que nós temos hoje, do desenvolvimento do cristianismo, mas não um cristianismo de qualidade, muitas vezes é de pessoas que falam em si, mas que não conhecem nem mesmo página da palavra de Deus, página das Bíblias. Nós devemos desconfiar desse tipo de pessoa. Mas o profeta é tão rápido em manifestar aquilo que ele queria falar para Deus, que ele chega no versículo 2 e fala: até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Até quando, Deus, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Se você parar para notar, Abacuque está literalmente brigando com Deus. Ele chega rápido até Deus. Deus, por que tu não tem me escutado? Por que minhas orações são manifestas a ti e o Senhor não tem me respondido? A tal ponto, a urgência de Abacuque, que quando a gente vê no versículo 2 aí, quando ele fala em Senhor, ele está em caixa alta. Não sei se na Bíblia de vocês está em caixa alta. A noção aqui é que o profeta está chamando o Senhor pelo Yahvé, pelo nome sagrado, e que muitas pessoas não pronunciavam. Abacuque tinha pressa. Abacuque via tudo o que acontecia em Israel e corria para o Senhor e dizia: Senhor, até quando eu orarei ao Senhor? Até quando eu gritarei ao Senhor e não serei respondido? Violência, o povo não tem seguido os teus caminhos, o povo tem pecado, a tua lei não é guardada, Senhor. Muito parecido com o que a gente vive hoje no nosso país. Muito parecido com o que a gente vive hoje no nosso país. E pasme, eu não estou falando de uma nação que não conhece o Senhor, porque a profecia era para Israel, era para Judá e era para o Reino do Norte. Ele está falando aqui para a nação de Deus, e o que eu estou falando aqui sobre o nosso país não é para a nação que não conhece a Deus, estou falando para o povo de Deus, que tem abandonado a lei do Senhor, que tem escutado homens que não pregam o Evangelho, ou que muitas vezes tem escutado o Evangelho e andado no caminho contrário. Essa é a realidade. E que se Abacuque profetizasse no dia de hoje, essa profecia seria muito válida,
para as nossas vidas. Infelizmente, para a nossa tristeza. Mas o profeta está ali gritando: Senhor, me ajude. Isso é muito semelhante a encontrarmos nos Salmos. O Salmo 119 vai tratar um pouco sobre isso. Até quando, Senhor? Se abrimos aí nas suas Bíblias, no livro de Salmo, capítulo 22. Salmo 22. No versículo 24, ele diz: Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou, pedindo socorro. Se seguirmos um pouco mais no livro de Salmo, no capítulo 30, no versículo 2, o outro salmista está dizendo: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Havia urgência desse salmista, como há urgência em Abacuque, para que Deus escute sua oração. E essa urgência que Abacuque fala nesses versículos parece não ser uma coisa que ele está fazendo pela primeira vez, porque ele diz: até quando? Parece que Abacuque já havia tido pressa em clamar ao Senhor para que o Senhor escutasse, mas até o momento Deus não tinha escutado a oração do profeta. E ele fala, continuando, no versículo 3: Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígios se suscita. A descrição de Israel é uma descrição de uma nação que parecia não conhecer o Senhor. A justiça era torcida, faziam-se aquilo que queriam, não paravam para pensar que deveria ter justiça. Os juízes que ali tinham, ou eles faziam vista grossa para que se era tratado, ou eles faziam injustiça de fato. E o que me chama a atenção nesse segundo e nesse terceiro versículo é que o profeta está clamando para que Deus derrame um avivamento sobre Israel. E é um outro ponto que a gente precisa nos orientar em relação a isso. Sabe por que tarda um avivamento na nossa nação? Porque nós não clamamos pela igreja de Cristo. Nós não clamamos pelo povo de Deus. Estamos muito satisfeitos em clamar por nós mesmos. Nossas orações são pobres, porque ela abarca somente os nossos familiares, quando muito é um conhecido que passa por uma situação complicada. Os momentos de dificuldades que são relatados pelos nossos irmãos, nós até nos comovemos em certo momento, mas logo nos divertimos com nossos brinquedos, assistimos a Netflix, esquecemos daquilo que o irmão está passando, situações complicadas. O profeta nos ensina a sermos cuidados ou cuidadores das pessoas que nos cercam, a clamar por aquele que sofre, a clamar por aquele que passa por situação complicada, a clamar pela igreja de Deus, para que a igreja de Deus o busque, para que a igreja de Deus queira ele incessantemente. É isso que o profeta nos ensina, é isso que tem faltado na nossa nação. Quer avaliar um pouco? Volta uma vez que oramos, pedindo: Cristo, volta. Volta, que nós estamos cansados de ver esse mundo que parece que não tem jeito. Essas orações não são essas. Ainda que nós esperamos ansiosamente a volta do nosso Cristo, ainda que olhamos para o céu e dizemos: Senhor, quando o Senhor voltará, que momento maravilhoso, nós não oramos nesse sentido. E precisamos, assim como o profeta fez, reavivar isso na nossa memória. Nossas orações são breves, são pequenas. E ele continua, versículo 4: Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo e a justiça é torcida. Que vós não crê, a justiça é torcida. Versículo 5: Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias tal obra que vós não creis, quando for contada. Depois de todo o lamento do profeta, depois de toda a petição do profeta para que Deus olhasse para aquela nação, a resposta que o profeta esperaria era justamente que Deus reavivasse aquele povo. Mas a resposta é completamente diferente. O que Deus professa, se a gente podemos falar numa mensagem bem futebolística, como o nosso Brasil muitas vezes é, como se o adversário tivesse visto justamente num carrinho nas pernas do adversário. O que Deus faz é contrário àquilo que se esperava. Deus disse: sabe esse povo que tem torcido a justiça? Sabe esse povo que não tem agido com igualdade? Sabe esse povo que não tem guardado a minha lei? Eu não vou demonstrar a minha lei, não. Eu vou levantar a pior nação que vocês já poderiam ver na história. E olha que Israel já tinha sofrido com tantas nações. Olha que Israel já tinha sofrido muito com o Egito. Olha que Israel já havia sofrido muito com os assírios. E nada dessas duas nações se compara àquilo que Deus levantaria.
E olhem bem o que ele fala. Vede entre as nações e orai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não creis quando for contada. Deus está dizendo que Ele não vai deixar que os babilônios vá até Israel, até Judá. Deus está dizendo, eu vou mandá-los. É como se o próprio Deus estivesse dizendo, eu catucarei os babilônios, eu catucarei os caldeus, e eles vão até você. É eu que estou mandando. Meus amados, um tema central, se assim podemos falar, do livro de Abacuque é: Deus governa sobre todas as nações, sejam ímpios ou sejam cristãos, seja o povo da aliança ou não seja o povo da aliança. Deus é o Deus soberano. Deus pega essa nação e manda com que essa nação marche até Israel. E aí ele faz uma pequena descrição de quem eram os babilônios. Ele fala no versículo 6: pois eis que suscita os caldeus, babilônios, nação amarga e impetuosa. Israel não tinha provado ainda que era uma nação amarga e impetuosa. Tudo que ela havia sofrido nas mãos dos assírios, o reino do norte, quando foi desfeito, tudo que ela havia sofrido nas mãos do faraó, nada se compararia a ele. Que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. A descrição de Deus aqui é que essa nação ela é tão grande, o seu exército é tão grande, que essa nação, todo esse exército, ele marcha. E eles chegam às extremidades da terra a tal ponto que não há como fugir dessa nação. É como se a nação, se o mundo fosse essa igreja aqui, e um exército estivesse da ponta de uma parede à outra, não há como fugir. Eles marcham por toda a largura da terra, eles vão até Israel. E o texto continua: marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Versículo 5, 7. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Olha que coisa interessante. O profeta havia falado no começo que eles não seguem a justiça, eles não seguem a lei. Israel está perdida porque não segue a lei, não tem seguido os caminhos do Senhor. Deus fala: você não tem seguido o que eu falo? Eu levantarei uma nação que eles mesmos têm suas leis, e as leis dele é perversa, meus amados. Criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. É um exército tremendo. Ele fala de uma águia. Se pararmos para lembrar daqueles canais que muitas vezes passam em relação aos animais, como o gavião vem e pega a presa, e antes mesmo dela chegar ao seu momento de matá-la, ela já despedaça aquilo ali. Ele fala que essa é a nação. Essa é. Se pararmos um pouco aqui e estudarmos um pouco sobre a história para refletir quem era a Babilônia, era uma nação terrível. Essa nação havia matado o faraó Neco, havia destruído o faraó, havia matado os assírios, tomado conta dos assírios, e estava marchando para Judá, para acabar com Judá. Pela mão do Senhor, pelo aquilo que o Senhor havia falado, mesmo sendo uma mensagem chocante, Deus marchava como uma das piores nações do mundo a fim de disciplinar o seu povo. Que mensagem tamanha, tremenda para o profeta. E essa mensagem, lembre, deveria ser exposta. Todos ali haviam de ver. Cerca de 20 anos passou depois da profecia de Abacuque para que isso acontecesse. Os caldeus eram uma nação impetuosa, a tal ponto que, se pararmos para ver na história, eles cercavam as cidades muradas. Os poços de água que geralmente eram ao redor dessas nações, eles eram contaminados ou eram tirada a água a fim de que não tivesse mais água. Eles amontoavam terra ao ponto de conseguir chegar no final dos muros e jogar corpos mortos, jogar animais mortos. Não havia mais suprimento. A história de Israel fala que nesse período as mães chegavam a comer os filhos porque não tinham que se alimentar. Era comum os israelenses comerem ratos, porque essa nação que Deus havia levantado, a Babilônia, tão temível, havia se apoderado de Judá. Mas aí você para pensar: como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz isso? Um povo que é o povo da aliança. Deus é fiel à sua aliança. Deuteronômio 28 fala que Deus é fiel à sua aliança. E ele fala: se o povo me seguir, me guardar e me buscar, de fato serei bondoso com eles. Eles provarão as benécias que eu tenho para ele. Mas se o povo se distanciar de mim, não guardar a lei
eles sofrerão. Sofrerão porque eu sou fiel. Mas tem uma coisa maravilhosa no Evangelho. É que em momento nenhum, o povo da aliança deixou ser o povo da aliança. Em momento nenhum. Ainda que os assírios estejam sob o controle por permissão de Deus, ainda que Egito esteja no controle por permissão de Deus, ainda que Nabucodonosor, em toda a Babilônia, esse terrível exército esteja sob o domínio, continua sendo o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. E se você passa por momentos difíceis na sua vida, dificultosos, ainda que seja semelhante a de Jó, que não via mal algum no seu coração, ainda que seja um momento como Asaf designou o seu salmo, ou que em pecado você tem sido disciplinado, você é o povo da aliança. E essa disciplina é benéfica. Continuando, ele fala, no versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais velozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia para se precipitar e devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Se Israel sofreu com violência por aquilo que eles mesmos faziam, eles iam sofrer mais ainda. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Lembre-se, quando a Babilônia conseguiu entrar em Judá, depois de 3 tentativas, a primeira eles haviam entrado, haviam cegado, vazado os olhos do rei, haviam feito tudo, mas não conseguiram entrar no primeiro momento. No terceiro momento, quando eles conseguiram entrar, eles mataram pessoas, eles mataram homens, eles mataram viúvas, e levaram cativo pessoas, crianças. A nobreza toda foi dissipada, somente aqueles que eram sábios foram levados para servir na corte, como lembramos bem no caso de Daniel. Essa era a nação que fazia isso com Israel. Versículo 10: eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque não há nada difícil para o seu povo, não há nada difícil para Nabucodonosor. Amontados em terra, os tomam. Então passam como passa o vento e seguem fases culpado. Este cujo poder é seu Deus. Israel estava sofrendo uma disciplina, meus amados, por aquilo que eles haviam cometido. E vamos falar um pouco sobre disciplina. Que bondade de Deus disciplinar o seu povo. Isso aqui parece estranho. Falarmos dessa nação que destruiu o Judá, que acabou com o Judá, que levou cativo esse povo, que esse povo só viria voltar à sua terra depois com Esdras e Neemias. Disciplina do Senhor, ainda que doa, meu irmão, que a disciplina do Senhor dói. Ainda que não seja uma disciplina eclesiástica, é uma disciplina na vida, por momentos de dificuldades que nós passamos. E talvez Deus revele a nós, é por causa do teu pecado. Que momento maravilhoso, meus amados irmãos. Sofrer, mas saber que estamos sofrendo por disciplina do Senhor. Saber que Deus se importa conosco a tal ponto de não nos lançarmos. Porque podemos pensar, Deus deveria lançar esse povo fora, já que Deus fala para esse povo dia após dia. Esse povo se levanta e cai, se levanta e cai. Deus poderia lançar esse povo fora, mas Deus é fiel à sua aliança. Deus não fez uma aliança com Abraão, que deveria passar por cima do animal lá em Gênesis, como selo dessa aliança, passar Deus e passar Abraão, ao ponto de dizer, estamos selados nessa aliança, quem desrespeitar essa aliança morrerá. Deus coloca Abraão para dormir e passa somente Deus por cima desse animal, ao ponto de dizer, eu sou o selo dessa aliança. Glória a Deus, que é Deus o selo dessa aliança. Deus disciplina o seu povo, porque Deus o ama. Israel foi disciplinado, de fato, como conhecemos a história. Israel provou uma situação complicada. Voltou para Israel, reconstruiu os muros de Israel, tentou andar nos caminhos do Senhor. Mas a história de Israel, como eu falei, é semelhante à nossa história, de altos e baixos. A gente chegava no último profeta, lá em Malaquias, está justamente Malaquias profetizando para o povo: vocês me abandonam, vocês fazem aquilo que são os seus, constroem suas casas, estão preocupados com seus comércios, estão preocupados com todas as suas coisas, e a mim vocês não têm se preocupado. Essa é a nação de Israel, infelizmente é a nossa vida, mas Deus disciplina. E aí, meus amados, eu queria trazer como aplicação pelo menos 3 pontos nessa noite. O primeiro ponto é que Deus é soberano. Deus é soberano. Sobre o mal, sobre o bem, Deus é soberano. Note
que não foram os caldeus que foram ao encontro dos babilônios de Israel, foram os babilônios que foram ao encontro de Israel, foi Deus que catucou os babilônios para que fossem até lá. A nação mais terrível do mundo serve ao nosso Deus. Então, se podemos aplicar isso às nossas vidas, ainda que seu momento seja muito ruim, ainda que você tenha visto morte na sua vida, ainda que você tenha visto momentos complicados na sua vida, Deus é soberano. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você não saiba o motivo de tanto sofrimento, como Jó não soube o motivo de tanto sofrimento, porque Jó não tem resposta para o seu sofrimento. Ele vê Deus falando, questionando onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas. Hora nenhuma Deus fala sobre o sofrimento de Jó. Mas Jó escreve, no final ali do capítulo 42, um verso maravilhoso. Antes de te conhecer, só de ouvir falar, mas agora eu provo esse amor. Ainda que Asaf não veja solução, porque o mal tem prosperado e os bons têm sofrido, ele fala: quando entrei no teu templo, meu coração se alegrou, porque o caminho do perverso é curto. Aqui, nesse caso aqui, o profeta escutou o Senhor. Se continuarmos esse texto, nós veremos que no capítulo 2, o próprio profeta diz o seguinte: mas Deus, o Senhor ama a aliança, e por que o Senhor permite que isso aconteça? O Senhor faz. Os maus, eles terão julgamentos. Eu acabarei com a Babilônia. Eles pagarão pelo pecado que eles cometem. E vocês verão por fé. Então, Deus é soberano. Deus, de fato, é soberano sobre tudo e sobre tudo. Sobre todos os seus problemas. O segundo ponto é que esse Deus soberano, ele não torna ninguém pecador. Ele nunca tornou ninguém pecador. A Babilônia não era uma nação santa. A Babilônia já era pecadora. A Babilônia já fazia isso. Não é porque Deus suscitou que eles fossem até Israel, que eles fossem até Judá e fizessem aquilo. Não. Deus pegou o povo pecador e usou esse povo pecador. Deus não faz ninguém pecador. Deus santifica. É o contrário. E o terceiro ponto é que a disciplina de Deus é uma demonstração de graça e misericórdia, de amor para o seu povo, um povo da aliança. Se você passa por um momento complicado como esse, descanse no Senhor, que isso é demonstração de amor. Logo passará. Olhe os seus caminhos, olhe o que você tem feito. E só um outro ponto para encerrar: não seja rápido em julgar o sofrimento alheio. Não seja rápido em julgar o sofrimento alheio. Nem sempre, meus amados, uma situação de destruição na nossa vida é pecado. Nem sempre uma situação de desespero na nossa vida foi algo que eu fiz. Aquele que pensa: Senhor, por que isso tem acontecido? Só pode ser pecado da minha vida. Meu amado, você não deveria falar isso, porque um cristão de fato não age dessa forma. Nem sempre, como o próprio caso de Jó demonstra isso, nem sempre é pecado. Nós não conhecemos as coisas de Deus. As coisas que nos foram reveladas é para nós entendermos. As coisas que não são reveladas é de Deus, e a prova é a Deus. Deus nos dará socorro, Deus nos salvará de situações complicadas. E aí eu queria encerrar, meus amados irmãos, com uma ilustração, uma linda ilustração. Pare para pensar no grande tapete, na construção de um grande tapete, cheio de desenhos, cheio de cores, e que a gente olha assim e diz: quanta beleza, um belo tapete de peça, quanta beleza. Que na feitura desse tapete, o tapeceiro está ali fazendo aquele tapete da melhor forma possível, e nós que enxergamos não conseguimos ver esse tapete de frente, de cima. Olhamos para esse tapete de baixo, e por baixo o tapete não faz a mínima lógica. As coisas não são harmoniosas como quem vê de cima. Quem vê de cima vê de fato que esse tapete tem sido feito belo. Nesse belo tapete que o tapeceiro faz, ele passa linhas brancas, tão brancas como a neve. E por hora, muitas vezes, ele precisa passar uma linha escura, que dá um destom, sabe? Que aquilo que choca. Mas rapaz, um tapete tão muito branco, vai passar uma linha preta bem aí. Meu marido, esse tapeceiro é o nosso Deus. Ele sabe o que faz. Ainda que linhas pretas passem sobre nossa vida, Ele sabe o que tem feito. E no final de tudo, no final de todas as coisas, nós enxergaremos esse tapete não por baixo. Nós entenderemos a nossa vida não por baixo, mas por cima. E diremos: que bela obra de arte. Que bela obra de arte esse tapeceiro fez. E eu queria encerrar, de fato, um poema desse cantor que a Cássia falou. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapaceiro,
Não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas mil, desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecido em cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olhar do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão no rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as coisas da minha vida dignificam a Cristo Jesus, o meu tapeceiro. Amém, meus irmãos? Senhor, mais uma vez entramos em Tua presença, Pai. Para Te louvar, Senhor, Te agradecer, Pai, por Tua palavra, Senhor. Para Te louvar e agradecer, Senhor, que nessa vida, meu Pai, que muitas vezes nós nos sentimos tão avessos, tão sós, tão sem saber a quem confiar ou segurar. Nós temos um Deus que é soberano sobre todos e todos. Um Deus que fez uma aliança com o seu povo, uma aliança essa que nós fazemos parte. Maravilhoso Deus, nós te louvamos por tudo e confiamos na Tua grande mão de provisão, Senhor. No Deus que designa todas as coisas, como Tua própria palavra fala, para o bem daqueles que Te amam. Segue nos abençoando, Senhor, nos livrando, Senhor, nos ensinando, nos disciplinando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nesses momentos de tristeza, Senhor, seja por motivos expressos ou sem motivos, que possamos ver a Tua doce provisão, Senhor, ainda que em meio à amargura, o Senhor está conosco. Segue nos abençoando a mim e a essa igreja que tanto Te adora e zelo tem por Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.